Quase ninguém percebe quando começa. Não há discussão, não há grito, não há ruptura. O que existe é um silêncio progressivo que vai se infiltrando na relação como algo normal. No início, ele parece apenas cansaço, rotina, dias corridos. Depois, vira ausência emocional. E quando alguém finalmente percebe que algo está errado, o cérebro já fez boa parte do trabalho de desligamento. Esse é um dos processos mais perigosos nos relacionamentos, porque ele não dói o suficiente para gerar reação imediata, mas é profundo bastante para destruir o vínculo aos poucos. E o mais inquietante é que a maioria das pessoas acredita que silêncio significa paz, quando, na verdade, em muitos casos, ele é apenas desistência disfarçada. O cérebro humano não foi feito para sustentar vínculos apenas pela lógica da convivência. Ele precisa de estímulo emocional, de novidade simbólica, de sinais constantes de relevância. Quando esses sinais desaparecem, o cérebro não entra em crise, ele se adapta. E essa adaptação é silenciosa. Aos poucos, a pessoa deixa de esperar mensagens, deixa de se importar com o tom de voz do outro, deixa de sentir curiosidade pelo que o outro pensa ou sente. Não porque deixou de amar conscientemente, mas porque o cérebro parou de registrar aquela relação como algo que exige investimento. E quando o cérebro deixa de investir, o vínculo começa a perder energia vital. Muitos casais confundem estabilidade com conexão. A rotina funciona, as tarefas são cumpridas, a vida segue organizada, mas por dentro, algo vai se apagando. As conversas ficam funcionais, o toque fica raro, o olhar fica distraído. E como não há conflito explícito, ninguém sente urgência de mudar. O problema é que o cérebro não interpreta a ausência de conflito como sinal de saúde emocional. Ele interpreta como ausência de estímulo. E onde não há estímulo, não há dopamina. Onde não há dopamina, não há motivação. E sem motivação, não há vínculo que se sustente a longo prazo. Existe uma crença perigosa de que amor verdadeiro é aquele que não exige esforço. Mas do ponto de vista psicológico e neurológico, isso é um mito. Tudo aquilo que o cérebro considera valioso precisa ser constantemente atualizado como importante. Isso acontece por meio da atenção, da presença e do envolvimento emocional real. Quando esses elementos desaparecem, o cérebro entra em modo de economia. Ele reduz a ativação emocional porque entende que aquele vínculo já não oferece novidade, desafio ou recompensa. E essa redução não gera alarme imediato. Ela gera indiferença. A indiferença é muito mais destrutiva do que a raiva. A raiva ainda mantém o outro em foco. A indiferença tira o outro do campo emocional. Quando uma pessoa para de se importar se o outro chega, se fala, se afasta, o cérebro já iniciou um processo de desligamento profundo. E o mais cruel desse processo é que ele acontece enquanto a relação ainda existe formalmente. As pessoas continuam juntas, mas já não estão conectadas. Compartilham o espaço, mas não compartilham mais o mundo interno. Talvez você já tenha vivido isso ou esteja vivendo agora. Aquela sensação estranha de que não há nada errado, mas também não há nada vivo. Nada dói, mas nada emociona. Nada ameaça, mas nada encanta. O cérebro interpreta esse estado como neutralidade emocional, e a neutralidade, para o cérebro, é irrelevância. Ele começa a buscar estímulo em outros lugares. Às vezes no trabalho excessivo, às vezes em distrações constantes, às vezes em novas pessoas. Não por falta de caráter, mas por necessidade neuroemocional. O cérebro sempre busca aquilo que o faz sentir algo. Um dado que chama muita atenção em estudos sobre separações é que muitos casais relatam que o fim aconteceu sem motivo. Essa frase é um alerta gigantesco. Quando não há motivo, geralmente houve silêncio demais. Silêncio emocional, silêncio afetivo, silêncio de curiosidade. O problema não é parar de falar, é parar de se importar. O problema não é a ausência de palavras, é a ausência de presença. E o cérebro percebe isso muito antes da consciência. Ele começa a desligar os circuitos ligados ao prazer, a empatia profunda e a admiração. No início de um relacionamento, tudo é registrado com intensidade. Um gesto pequeno gera impacto grande. Uma mensagem muda o humor do dia. Um toque ativa o corpo inteiro. Com o tempo, isso naturalmente diminui. Mas existe uma diferença enorme entre diminuição natural e apagamento emocional. A diminuição pode ser compensada com presença consciente. O apagamento acontece quando ninguém percebe que precisa cuidar, e é aí que o silêncio se torna perigoso. Porque ele não chama atenção,
Não provoca reação. Não gera conversa difícil. Ele apenas ocupa espaço. Existe um ponto crítico nesse processo em que a relação ainda poderia ser reativada, mas quase sempre passa despercebido. É quando estar junto deixa de ser escolha e passa a ser hábito. Quando o encontro não é mais desejado, apenas esperado. Quando o cérebro associa a presença do outro à previsibilidade total. Nesse estágio, a dopamina associada à relação já caiu drasticamente. E sem dopamina, não há energia para investir emocionalmente. As pessoas continuam ali por inércia, não por conexão. O mais doloroso é que muitas vezes o silêncio é confundido com maturidade. Casais dizem que não brigam, que não discutem, que são tranquilos. Mas tranquilidade emocional não é ausência de conflito. É capacidade de atravessar conflitos sem se desligar. Quando não há conflito porque não há envolvimento, o vínculo já está comprometido. O cérebro precisa de emoção, positiva ou negativa, para manter o outro como relevante. A ausência total de emoção é o que realmente mata o vínculo. Talvez você esteja pensando que a rotina é inevitável. E ela é, mas rotina sem presença vira deserto emocional. Duas pessoas podem viver a mesma rotina todos os dias e ainda assim manter o vínculo vivo, desde que exista atenção real, curiosidade genuína e intenção emocional. O cérebro precisa perceber que o outro ainda importa, ainda surpreende, ainda merece investimento. Sem isso, ele se adapta à ausência. E adaptação não é amor, é sobrevivência emocional. O clímax desse processo não é uma grande discussão. É o dia em que alguém percebe que não sente mais falta. É quando a ausência do outro não gera vazio. É quando o cérebro já reorganizou seus circuitos emocionais para funcionar sem aquela pessoa como referência. Nesse ponto, mesmo que ainda exista carinho, o vínculo já está frágil. E tentar reconstruir sem consciência profunda do que aconteceu costuma gerar frustração, porque o problema nunca foi um evento isolado. Foi um processo silencioso. A boa notícia é que o cérebro também é plástico para o bem. Ele pode reaprender a investir, a se envolver, a sentir. Mas isso exige intenção consciente, exige sair do automático. Exige presença real. Pequenos gestos, quando consistentes, podem reativar circuitos emocionais adormecidos. Não gestos grandiosos e esporádicos, mas atenção diária, escuta verdadeira. Interesse genuíno. O cérebro responde a sinais claros de importância. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, talvez seja um bom momento para se perguntar com honestidade: como anda o silêncio nas suas relações? Ele é confortável ou é vazio? Ele é escolha ou é fuga? Você está presente de verdade ou apenas ocupando espaço? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque o silêncio só continua invisível enquanto não é nomeado. Se essa reflexão te tocou, escreve nos comentários o que mais chamou sua atenção. Isso ajuda você a organizar o que sentiu e também ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Deixa o like se esse tipo de conversa precisa existir com mais profundidade. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui a gente fala sobre o que quase ninguém fala, mas todo mundo sente. O silêncio pode destruir relações, mas a consciência pode salvá-las.